Olá, olá! Mais um assunto relevante para você de direito do consumidor. E eu quero falar com vocês hoje sobre a lei do superendividamento e as relações bancárias. Olha, o que tem de banco, de instituição financeira descumprindo a lei do superendividamento não está escrito no gibi, como diria a minha avó. Vamos lá. Olha, a lei do superendividamento. Qualquer compromisso financeiro decorrente de relação de consumo entra na lei do superendividamento. Tem relação de consumo no meio, entra na lei do superendividamento. Então, se você vai a determinada instituição financeira e você quer fazer um empréstimo pessoal, é uma relação de consumo. Você vai realizar uma operação de crédito. O produto é o crédito, né? É o dinheiro que o banco vai lhe emprestar. Então, você, como consumidor, deve ser muito bem informado na hora de contratar com o banco. E a informação, ela deve ser correta, ou seja, verdadeira. Ela deve ser clara, ou seja, de fácil constatação. Ela deve ser ali precisa, não pode ser prolixa, né? Não pode ser uma informação ali prolixa, ou seja, uma informação ali complicada. Precisa ser numa linguagem que o consumidor venha entender. E não pode ser uma informação aquém, uma informação escassa daquilo que deve ser informado. O banco, através do seu preposto ali, o seu gerente, o seu funcionário, ele deve informar tudo para o consumidor, tá? E a informação, ela deve ser ostensiva, de fácil constatação ou percepção. Por óbvio, logicamente, o contrato ali, seja um contrato virtual, né, que o banco lhe manda, você precisa ali ler, ser ali em campo 12, né, em letras, né? Não em letras miúdas, mas em letra campo 12, né? Para que você possa, né, identificar ali as informações essenciais do contrato, tais como o valor contratado, a taxa de juros, o valor de cada prestação que você vai pagar, a data, vencimento, o custo efetivo total da operação é obrigado, né? Que estão incidentes naquela operação, se está sendo cobrado tarifa de cadastro, se está sendo oferecido um seguro ali, né? E o seguro, nós sabemos que é venda casada, né? O consumidor, ele não é proibido de contratar um seguro, mas ele precisa ter ali a livre escolha, optar até por uma seguradora que ele confia, né? Então, tudo isso precisa estar ali bem informado ao consumidor. E não pode haver uma publicidade enganosa. Sabe o que os bancos estavam fazendo? Eles estavam oferecendo crédito ao consumidor, dizendo assim, olha, não fazemos consulta em SPC ou Serasa. A lei do superendividamento veio proibir, veio vedar isso. Porque antes de se fazer um empréstimo para este consumidor, o banco precisa analisar a situação deste consumidor. Então, a informação inadequada nos contratos de concessão de crédito pode ensejar a responsabilidade civil do banco, né, perante ali o consumidor, sem prejuízo, logicamente, de outras sanções, porque pode o consumidor e até um órgão de proteção e defesa do consumidor, o PROCON, que é um agente fiscalizador, e o PROCON aplicar multa administrativa naquele banco. Então, é proibido
né, na oferta de crédito ao consumidor, indicar que esta operação será concluída sem a consulta no SPC ou Serasa, ou seja, nos órgãos de proteção ao crédito. Então, é proibido isso. O banco, conceder crédito ao consumidor sem consultar os órgãos de proteção ao crédito. E o fornecedor de crédito, que é o banco, ele, antes da contratação, ele precisa informar e esclarecer adequadamente ao consumidor a natureza e a modalidade do crédito. Né? O que implica isso? Quais são os custos que vai ter? Tudo isso o banco precisa informar. Ele precisa avaliar de forma responsável, como eu já disse, a situação financeira daquele consumidor. Será que aquele consumidor já tem dívidas com aquele mesmo banco? Eu não posso agravar a situação econômica deste consumidor que já está endividado, que já está com a corda no pescoço. Então, por isso que não pode oferecer crédito sem consulta ao SPC ou Serasa. O que os bancos têm que fazer é tentar sanar a situação financeira deste consumidor, não empurrar mais esse consumidor para o abismo. Né? Vamos exagerar, né, no nosso linguajar aqui. Então, o banco ele precisa analisar as informações disponíveis nos bancos de dados de proteção ao crédito. Como é o score desse consumidor? Será que ele pode mesmo contratar um empréstimo? E, logicamente, muitos bancos não querem realizar isso, porque os funcionários têm que cumprir meta. Então, logicamente, eles querem, né, empurrar empréstimos, empurrar, inclusive, seguros atrelados a este contrato. Isso aí é venda casada, isso aí é prática abusiva. E o banco é obrigado a entregar uma cópia do contrato e informar a identidade completa do agente financiador, ou seja, do banco. Vamos supor que aquele consumidor ele foi num correspondente bancário. Então, o consumidor, quando contrata o empréstimo, ele precisa ter ali a cópia do contrato com a identificação, os dados, o endereço, o CNPJ daquela instituição financeira, todos os dados ali para que ele possa, eventualmente, né, resolver quaisquer problemas, eventuais problemas, tanto de forma administrativa, extrajudicial, quanto judicialmente. Porque ele pode pedir a revisão deste contrato. Porque se há descumprimento dos deveres, né, pode acarretar para o consumidor prejuízo e o consumidor pode discutir judicialmente. Se o banco não cumprir essas obrigações que eu falei, o que acarreta para esse banco? Vai acarretar em favor do consumidor e é, entre aspas, em prejuízo para o banco, vamos dizer assim, a redução dos juros, dos encargos ou qualquer acréscimo ao valor principal, ou seja, ao valor que o consumidor pediu emprestado ou que o consumidor financiou. Agora, o consumidor também ele pode pedir a prorrogação, a dilação do prazo para quitar esse seu contrato, caso o banco descumpra essas obrigações. E também tem a questão dos contratos conexos e coligados. Vamos supor que o consumidor ele foi até uma concessionária e ele gostou lá de um veículo e ele quis comprar aquele veículo. Ele não tinha, obviamente, o dinheiro para quitar à vista. Aí ele precisou de um financiamento para adquirir aquele veículo 0 km ou um veículo seminovo vendido por essa concessionária. E vamos supor que dentro da concessionária há um correspondente bancário de uma determinada instituição financeira. E ali se faz, então,
junto com a concessionária, um contrato de financiamento. Então, se há a coligação, a conexão entre o contrato principal, que é o do veículo, e o contrato de financiamento, caso dê problema no contrato do veículo, vamos supor que passa um mês, né, que aquele consumidor adquiriu o veículo 0 km, aquele veículo, ele constate-se nele um vício de fabricação. E aí, o consumidor ele quer desistir da compra. Ele quer o dinheiro que ele pagou de volta, a restituição daquela parcela que ele pagou, daquela primeira parcela. Né? Eu falei, um mês aconteceu o vício de fabricação, ele quer desistir, ele não quer mais, ele não quer substituição de outro veículo, ele não quer, ele quer cancelar o contrato. Aí o que acontece? Aquele contrato de financiamento também tem que ser extinto, também tem que ser invalidado. Então a invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará de pleno direito o do contrato de crédito, que lhe seja conexo. Isto aí está previsto lá no parágrafo 4º do artigo 54F do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Tá? Então, isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo, falando sobre a lei do superendividamento, as obrigações das instituições financeiras e o que ocorre se o contrato principal coligado a um contrato bancário, se o contrato principal foi extinto, o que acontece com este contrato coligado de financiamento. Então, é isso aí, pessoal. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe. Alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Continue seguindo aqui no nosso canal. Curta o nosso canal. Você curtindo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e mais pessoas poderão ter acesso a esse conteúdo se você der aí a sua curtida, o seu joinha, tá bom? Então, um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo com o assunto de direito do consumidor ou de direito do agronegócio para você. Um grande abraço.